Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um relato meu e do Silvinho sobre a alergia da Manu. Como várias vezes vocês veem eu gravando vídeos de receita e nos vídeos eu acabo falando que a PLV, isso a gente não vai poder utilizar por causa da alergia da Manu. eu faço as receitas também com água e explico. Muita gente como eu no início não sabia o que significava a PLV e o que era a alergia, né, da proteína do leite de vaca. Então a PLV é isso, alergia à proteína do leite de vaca. É bem ao contrário de alergia à lactose. Quem tem alergia à lactose é um problema com açúcar do leite, e já o APLV é um pouquinho mais complicado que isso. Na verdade é bem mais complicado do que isso, porque foge só do açúcar do leite, que é a lactose, e chega ao ponto de qualquer coisa que tenha derivado ou contato com alguma coisa que seja até mesmo fabricado no mesmo local de outros produtos ou ingredientes que tenham contato com algo que foi feito com leite de vaca, já prejudica a pessoa que é a PLV. E existe três níveis, né, de pessoas a PLV, para o grau. Tá. Tem graus de alergia, né? Tem crianças que reagem mais, que têm mais sintomas, e crianças que têm menos. Tem o APLV mediado, o APLV, o IgE não mediado e os IgE misto. A gente não tem muito estudo disso porque no acompanhamento pelo SUS a gente não tem muita informação. Então a maioria das informações que a gente tem é por vídeos em canais de profissionais que são entendidos do assunto e que de certa forma é onde a gente acaba buscando ajuda também. E o que a gente vai contar aqui é a nossa experiência com a Manu, tá? Isso não significa que se tiver alguma mãe assistindo a gente que tenha um bebezinho, a criança em casa com a PLV, não pode se basear 100% no nosso relato. É mais algo pra gente compartilhar. E eu também busco conteúdos assim pra de certa forma não me sentir sozinha, porque com tudo isso a gente acaba, né, se sentindo às vezes excluído, sozinho. A gente não tem muita ajuda, principalmente do sistema de saúde, sobre essa questão. Tem muita pouca informação. E eu tô aqui fazendo parte para quebrar um pouco esse paradigma de que isso é algo que só as mães fazem, porque se tu pesquisar na internet, tu vai ver mais mães falando sobre isso, nutricionistas falando para mãe. A gente tem canais no YouTube que ajudam muito a gente com dicas, e geralmente tu vê mães falando sobre isso e especialistas direcionando direto para mães, porque sabe que são as pessoas que se dedicam mais, que se esforçam mais para conseguir as primeiras informações sobre isso. Eu não apareço muito nos vídeos da Kelly, tá? Mas a Manu é minha filha e automaticamente eu acabei me infiltrando nisso, mesmo sendo um pouco mais cru que ela ainda nessa parte. Eu acabei me infiltrando e hoje eu vou tranquilamente no mercado fazer as compras já ciente do que a Manu pode e a Manu não pode comer. Então, eu como pai, também posso dizer que para vocês que estão assistindo que não são mães, que são pais, são padrastos e etc e tal, mas são do sexo masculino, se aprofundem, porque é algo que não só a sua filha, a sua enteada, a sua ou filho, mas aquela pessoa próxima de você está passando, se aprofunde, porque é algo complicado. É algo dolorido não só para a criança, para a família toda, mas a mãe sofre junto com a criança. Então se aprofunda, busca estudar junto, busca ter informações sobre o que é o APLV. Sobre o que é o APLV.
porque a nossa inexperiência com o APLV fez a gente quase perder a nossa filha. A gente chegou a levar a Manu para o hospital quase desacordada, tá? E muitas pessoas, assim como a gente, não acreditou que era aquilo ali. A gente achou que era qualquer outra coisa, menos o APLV, porque nenhum dos nossos filhos, nenhum dos nossos parentes nunca passaram por isso. Então nenhuma pessoa próxima passou por isso, ninguém tinha uma experiência para dizer é isso, é o APLV que ela tem, é algum tipo de alergia, ninguém nunca passou por isso. Depois de muito tempo apareceu pessoas. Apareceu 3 primas minhas que já tinham tido isso, mas na minha família, assim, próxima da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus parentes mais próximos, assim. Você teve, a gente não sabe. Que eu saiba, ninguém teve. Então ninguém atinou, tanto que a gente achou que era uma gripe que ela tinha e acabou insistindo. Eu vou deixar a Kelly falar mais um pouquinho. Porque ele fala bastante, gente, ele devia ter um canal. Não, eu vou deixar a Kelly falar um pouquinho mais. Tá? Eu tô mais aqui participando junto com ela, tá? Porque eu também queria falar sobre isso, porque eu como pai faço questão de demonstrar e querer falar que eu tô aqui, eu tô no lado dela, eu tô no lado da Manu até quando isso passar, porque quem é pai, quem é mãe APLV tem que automaticamente vestir essa camiseta. E eu acho muito importante não só pro pai, pra mãe e pros irmãos, que aqui em casa os nossos filhos, a Jamila e o Isaac também sabem e cuidam bastante de cada detalhezinho. Às vezes falham e deixam escapar como a gente também, algumas coisinhas. Mas para você que é parente, que é padrinho, que é vó, que é tio, que é primo, que é amigo, tenta encaixar esse patamar na tua vida, buscar mais informação sobre isso, porque só quem passa por isso sabe a dor que é. Ninguém quer ver seus filhos doentes. Nenhuma pessoa, por mais monstra que seja, que tem pais que são monstros, na verdade, hoje em dia, mas eu acho que um pai que ama os seus filhos de verdade, a última coisa que quer é ver os seus filhos passando pelo que só a gente já viu a Manu passando. Então nenhum pai deseja chegar naquela situação. A gente vai botar depois aí na edição do vídeo alguns trechos de fotos, alguns trechinhos de vídeo de como a Manu chegou a ficar quando a gente insistiu com o leite nela, achando que não era APLV. Eu vou contar então pra vocês o máximo resumido que eu consegui como que aconteceu. A Manu tava com 4 meses e eu tive que retornar ao trabalho. Então eu comprei uma bombinha elétrica de tirar leite para poder ter em casa, né, congelado, os leites para minha sogra poder esquentar ali e dar para ela o leite do peito. Só que chegou num ponto em que não estava saindo leite suficiente na bombinha e eu não estava tendo leite para deixar para ela. E eu não podia trabalhar porque ela ainda não tinha iniciado a introdução alimentar e eu não podia deixar minha filha praticamente o dia inteiro. Eu pegava 6 horas da manhã no serviço e chegava quase 5 horas da tarde. Deixar ela todo esse período aí sem mamar, sendo que era o único alimento dela. No início deu certo? No início deu, só que chegou ao ponto... conseguiu tirar bastante leite até. Só que chegou num ponto em que não estava saindo mais. Eu chorava tentando tirar o leite na bombinha, não saía, machucava o meu peito e não saiu o leite. Eu tentava apertar, tentei tirar de tudo quanto é forma e chegou num ponto que não estava dando mais como deixar leite para ela. Aí ela começou a introdução alimentar, ela foi super bem na introdução alimentar, aceitou tudo que a gente deu pra ela ali, comia super bem fruta, todas as papinhas, tudo, sempre se alimentou muito bem. E como eu não tava podendo deixar leite, foi muito difícil pra mim, mas a gente entrou em acordo de dar uma fórmula pra Manu. E a fórmula que coube no nosso bolso foi o Nestogeno de 0 a 6 meses. E até no dia eu vou colocar aí pra vocês a fórmula e vou colocar o vídeo da primeira vez que a gente deu pra ela, porque eu gravei
porque eu ia mandar pra minha líder no serviço pra mostrar pra ela, ó, consegui dar. Eu já tava, tipo, contente que ia conseguir dar e tava gravando aquele vídeo pra ter registrado. A Manu aceitou porque ela pegou aquela mamadeira com má vontade pra tomar e eu realmente achei que daria certo, que eu ia ter aquela opção ali pra mim continuar trabalhando. Mas não foi o que correu, tanto que o vídeo vai ser curto porque no momento que ela tomou, ela já fez jato de vômito, ela já ficou molinha, começou a escorrer nariz e coceira. Era como se ela tivesse ficado gripada do nada. Tanto que naquele dia eu fiquei bem preocupada, o Silvinho também, e daí os parentes, né, falaram pra mim, não dá bola, isso é uma gripe. E eu, como mãe, né, mas tá estranho, não parece gripe. Eu ainda fiquei falando pro Silvinho, não é gripe, ela tá molinha, como é que ela ficou molinha do nada, tá estranho isso. Mas daí ela deu uma melhoradinha. E eu comecei a aceitar pra mim que podia ser sim uma gripe. E como eu precisava muito que ela tomasse o leite, a gente fez de novo uma mamadeira e tentou dar pra ela novamente. Por insistência minha, porque a primeira mamadeira que ela tomou foi eu que preparei. E até quando ela vomitou, a gente vai botar o vídeo aqui depois que eu parar que eu falar. Ela vomitou, quando a gente chegou num consenso eu comentei com a Kelly, eu acho que eu devo ter feito com pouca mistura. Eu acho que eu botei pouca mistura e mais água, devo ter feito errado, eu vou fazer o outro e a gente tenta de novo. E foi aí que aconteceu de a gente chegar ao ponto do corpo dela dar uma reação muito forte que chegou quase a um choque anafilático. E prestem muita atenção nesses sintomas, muito. Se você está introduzindo qualquer tipo de mistura de leite, preste atenção no que o corpo do seu filho, da sua filha, da criança que você está introduzindo vai apresentar. Porque se vomitou, não insista, não tenta dar a segunda vez, não cometa o mesmo erro que a gente cometeu, que levou ao ponto da gente quase perder a nossa filha. Então não insista. Se ela vomitou, escorreu o nariz, deu sonolência, ficou mole, não insistam. Acordou escabelada. Deu, ela vai chorar, vem, deixa eu ajudar. A gente vai colocar o vídeo dessa primeira mamadeira agora para vocês verem como foi a reação. Esse é um dos primeiros registros que a gente conseguiu fazer da reação dela. Ela bem inchadinha e com muita dificuldade para respirar. Esse foi um dos dias que arrochou a mãozinha e o pé dela, que a gente teve que ir correndo para o hospital. Esse foi um dos dias que eu mais tive medo como mãe. Gente, vou continuar o vídeo aqui para vocês. O Silvinho foi ali dar uma reparadinha na Manu. Então, vou continuar falando dos sintomas da Manu. A Manu apresentou a primeira vez jato de vômito, tá? Ela daí já começa com coriza, começa com coceira, espirrar, como se ela tivesse ficado gripada do nada. Muita coceira, principalmente, aí os olhinhos dela começam a inchar. Tudo eu vou colocando imagem, vídeo de tudo que eu consegui registrar nesse decorrer desse tempo, desde os 5 meses dela. Claro que eu não consegui registrar tudo, porque às vezes quando acontece a gente tá muito nervosa, principalmente eu sou muito nervosa quando a Manu tá com alguma reação alérgica. E então o que eu pude registrar eu vou colocar aí pra vocês.
diarreia. Uma vez ela ficou uma semana inteira. E agora, por último, quando novamente, né, por erro meu e do Silvinho, a gente acreditou que ela estivesse melhorando. Porque, gente, a gente depende do SUS, tá? E como dizem que chega um certo ponto em que a criança começa a aceitar, o organismo dela fica mais forte e ela começa a ficar curada, né, da PLV, a gente acreditou que a Manu estava melhorando, porque ela já estava há muito tempo sem apresentar sintomas, e claro, porque eu estava na dieta certinho, estava cuidando da alimentação dela certinho, e ela estava tipo 100%, o organismo dela sem estar inflamado, como falam, o organismo dela tava ótimo. E eu cuido de vez em quando dos meus sobrinhos. Aí a bebezinha, minha sobrinha, ela mama justamente o Nestogeno. E ela tava mamando, eu tava ali com o Isaac, com a Jamile, com todas as crianças ali, com ela, com o meu outro sobrinho e fazendo janta. O que aconteceu? A Manu foi no carrinho dela e pegou a mamadeira dela e botou na boca. Só que no que ela botou na boca, eu já corri, já peguei o antialérgico, que é o prednisona, que há pouco tempo eu descobri que o uso frequente dele pode baixar a imunidade por ele conter corticoide. Então, até mesmo isso, de certa forma, também o uso do antialérgico pode ir fazendo mal para ela, porque a alergia em si, um pouquinho ali que vai indo da proteína, pode não dar uma reação forte ali na hora, pelo menos o que eu notei com a Manu, tá? Mas aquilo dali vai inflamando o organismo dela e vai baixando a imunidade dela, podendo ela ter outro tipo de problema de saúde por a imunidade dela ficar baixa. Aí o que aconteceu? Eu dei rapidamente ali o antialérgico, nem esperei inchar nada, porque eu fiquei assustada, porque era justamente o leite que tinha causado a primeira vez a reação da Manu. Então eu fiquei observando e não deu nada nela. Ela não coçou o olho, não escorreu o nariz, não deu absolutamente nada. Eu fiquei pensando, na mamadeira já não tinha nada, tava só a sujeirinha do leite ali. Mas como a Manu já reagiu por tipo gota, dela encostar num bolo que tinha leite, passar a mão no olho e já inchar, já coçar. Então eu fiquei com medo e já dei o antialérgico. E não deu nada nela. Aí eu comentei, olha, aconteceu isso quando o Silvio chegou do serviço e não aconteceu nada. Aí a gente ficou meio assim. Aí deu uns 3 dias e aconteceu de novo dela pegar a mamadeira. Só que nessa vez que ela pegou a mamadeira, eu não vi ela botar a mamadeira na boca. Aí o que eu e o Silvinho conversamos? A gente dá o antialérgico ou não dá? Aí ele falou, não, vamos esperar. Aí a gente esperou e não deu reação nenhuma nela. Só que ela pegou a mamadeira do chão e agora a Manu já fala várias palavras. E ela falou, mamá. E só que a gente não viu se ela colocou na boca. Então ficou aquela dúvida, colocou na boca, não colocou na boca. Eu fui ali, simplesmente lavei a mãozinha dela e não dei o antialérgico. E a Manu não apresentou de novo sintomas algum. O que a gente conversou, será que ela já tá bem? Será que ela já tá aceitando? Porque ela botou na boca e a gente já tinha acontecido antes de eu ficar com os sobrinhos meus, aí os meus outros sobrinhos, né? E eu ter feito copo de Nescau para todos eles e botado eles sentadinhos no chão. Só que daí é muita criança. Aí tava o Isaac, a Jamile, mais os meus 3 sobrinhos, mais a Manu pequenininha, a gente ainda tava com visita em casa. E a Manu, num descuido, ela foi lá e pegou o copo da mão do meu sobrinho e virou na boca. Só o restinho, porque ele já tinha tomado tudo. E no que ela virou, ela já começou a escorrer nariz. Deu questão de tipo 1, 2 minutos ali que ela pegou e fez aquilo de tomar, de virar o copo na boca dela, que tava só com um pinguinho mesmo de leite, ele já tinha tomado, tava só sujo do Nescau. E ela já começou a inchar o olho, já ficou bem irritada, escorrer nariz, coceira, a espirrar. Então eu dei um antialérgico, esperei, deu um tempinho ali, mais ou menos uns 10, 15, 20 minutos, ela já começou a melhorar daqueles sintomas. Aí, por esse fato, que quando ela foi ali tomou o leite, que tinha só o restinho da mamadeira, a gente já se assustou. E como não aconteceu a mesma coisa, a gente pensou que ela poderia estar se curando, de certa forma, estar melhorando e aceitando alguma coisa do tipo do leite, né? Então, o que a gente fez? A gente caiu na bobeira, na besteira, né? Mais uma vez de errar com a nossa filha, de dar bolachinha de água e sal.
E o que aconteceu? Eu dei 3 pedacinhos de bolacha de água e sal pra ela, porque ela nem gosta muito, ela... Por acaso, ela não quis comer muito. Eu dei, então, as bolachinhas, e então não deu reação no olho, não deu coriza. Por ser aquela bolachinha que diz no rótulo, pode conter leite. Eu quis, né, começar a arriscar por aí no pode conter e não dar algo já diretamente com leite. Ainda bem que eu não fiz isso. E o que aconteceu? Passou, acho que 2 dias, a Manu começou a apresentar diarreia. Fazia cocô 3, 4 vezes no dia, muito mole. E ela bem enjoada, bem ruizinha. Aquela energia toda que ela tem já não se via tanto nela. Aí nessa vez ela ficou quase 2 semanas. Eu corri pro médico, eles receitaram soro, isso e aquilo. Eu cortei, né? De dar nada de novo pra ela, pra limpar, desinflamar o organismo dela novamente. E mesmo assim ela ficou quase 2 semanas com sintomas de diarreia, mas graças a Deus não deu sangue nas fezes, né? E ela foi melhorando. Só que acontece, tudo que eu pude pensar de repente podia ser o antialérgico, de ter baixado a imunidade dela, ou eu dei as bolachinhas e como deu a reação nela, baixou a imunidade, porque a médica no hospital explicou que por ela ser a PLV e eu ter dado o alimento que faz mal para ela, pode ter baixado a imunidade dela e ela ter pegado uma virose. Por isso que ela ficou mais tempo ali com aquela diarreia e ela também vomitou umas 2 vezes. Mas, graças a Deus, agora ela tá bem. Sim, foi ali calmar ela. Gente, e um dos sintomas que é a coceira nos olhos, tá? A coriza e a coceira nos olhos. O que acontece? Do que eu noto na Manu, tá? Lembrando mais uma vez. Porque cada criança que tem a PLV, que tem alergia alimentar, é de uma forma. Tem crianças que têm sintomas totalmente diferentes dos sintomas que eu tô falando da Manu. A Manu, por ter diarreia, tem criança que fica presa, que tem constipação. Então, cada criança reage de uma forma, o organismo de cada criança se defende de uma forma, né? Reage de uma forma. Aí a coceira nos olhos funciona como com a Manu, que eu notei nela. Ela começa a escorrer o nariz e coçar os olhos. Aí o que acontece? Às vezes acho que foi porque ela mexeu numa terra, porque ela mexeu numa sujeira. E não é. Porque a Manu, ela sai pra brincar com os irmãos dela, ela até comer terra, esfregar a terra por toda a cara dela, ela já fez e não deu nenhum tipo de reação nela. Mas se ela botar a mão num alimento que tem um pouco que seja de leite ali, e ela vir com aquele alimento e encostar nos olhos ou em alguma região que seja mais um contato um pouco mais direto na boca ou nos olhos, ela vai reagir. Ou ela pode não reagir naquele momento, mas dali uns dias ela começar a ter diarreia, ou ela ficar com a barriguinha dela distendida, com muitos gases, com muita dor. Então tem tudo isso. Então ela pode não dar os sintomas rápido ali por causa de uma bolachinha, de uma coisa naquele momento, mas vai seguir alguns dias ou algumas horas e ela reage de várias formas, entendeu? Então, outra coisa que eu queria dividir com vocês é né, tô na dieta com a Manu pelo fato dela mamar no peito. Nesse tempo todo eu fiz leite de aveia, fiz leite de arroz, já dei leite de coco também. Tudo isso daí ela aceitou por um tempo e depois não quis tomar mais. Então, eu sigo amamentando ela e pretendo continuar enquanto ela precisar. Porque o leite ajuda na imunidade dela, ajuda nas vitaminas, nas proteínas, em tudo o que ela precisa de bom, tem no meu leite pra mim, tá oferecendo pra ela. Então, leite eu não penso em tirar dela. Claro que eu queria, né, poder diminuir, ter outra opção, que eu vou colocar aí pra vocês, que eu até achei uma opção que ela tá mais ou menos aceitando. Eu falei pro pessoal da marca, né, pra ver se seria tranquilo eu dar aquela opção ali pra ela. E dei pra ela, não deu nenhuma reação, tudo ok. Só que ela prefere, né, gente, o meu leite do peito. E de noite ela acaba ficando, porque ela dorme comigo, ficando praticamente a noite inteira no peito. Então eu acabo me acordando com dor,
Isso eu durmo mal também. Mas, né, eu tô lá fazendo carinho no civinho. A ver de fogão a lenha. Mas, né, é isso. Enquanto a minha filha precisar, eu vou amamentar ela no peito. Como eu tava dizendo, por eu estar fazendo a dieta, acontece que o quê? Nas festinhas de família, acaba que eu passo vontade, né? Passo muita vontade. Quando tem que ir pra algum lugar também passo vontade. E, gente, a gente como mãe, às vezes as pessoas olham só pro bebê. Só que eu tô dividindo aqui como mãe também, a gente se sente um pouco excluída. Se não tem uma opção de alimento ou tem um bolo pra comer e tu fica ali olhando todo mundo comendo aquela coisa gostosa e tu não pode comer. Então a bebê, a Manu já come bolo, né? A Manu não poder comer. E aqui em casa a gente faz tudo separadinho, é pão, sem água, tudo, tipo, o que a gente consegue fazer em casa a gente faz. Claro que eu não cortei o leite porque o Isaac e a Jamília, eles tomam leite, né? Então, de vez em quando entro em iogurte aqui em casa, bem de vez em quando, por causa que eles, né, o Isaac tem 7 anos, a Jamília tem 9, e eu não quis cortar tudo isso da alimentação deles. Mas eles também me ajudam a ter bastante cuidado com isso. E tanto que às vezes quando eles veem eu comendo alguma coisa diferente, tá louca, mãe, tu pode comer isso? E eu falo, calma, daí eu tenho que explicar pra eles, dei o rótulo pra eles, eu falo, isso daqui dá. Deles, tá, que bom, até me assustei. Eles ficam assustados também com tudo isso, eles se preocupam com a maninha deles. Porque de certa forma, por eu estar amamentando a Manu, eu estar na dieta ali junto com ela, na restrição junto com ela. Quando tem algo da convivência em família, um almoço, uma festa, acabam tendo alimentos e coisas aonde eu e a Manu a gente não pode comer. E então a família também teve que se acostumar com tudo isso. Quando vocês veem nos vídeos, eu vou fazer uma festa lá na casa da minha mãe, ajudar ela a fazer um bolo pro meu sobrinho, uma festinha de aniversário, aí tem bolo, tem docinho, tem essas coisas. A mãe sempre se preocupa em fazer um bolinho caseiro ou ver algum tipo de doce, alguma coisa que não contenha o leite. Pra mim, pra Manu, enquanto os outros estão comendo aquele bolo de festa, né, que eu já sei o gosto, sei que é maravilhoso, e sinto muita vontade de comer, eu passo muita vontade porque eu já sei o gosto, o sabor das coisas, então mesmo sendo adulta, eu passo muita vontade sim. E não é uma dieta que eu tô fazendo para emagrecer ou por um bem próprio meu, ou por, como é que a gente fala, pelo físico, pela aparência, não é por isso. É algo que se eu errar qualquer coisa que eu comer por vontade, eu vou estar fazendo mal para minha filha. Eu posso ver ela com diarreia, eu posso ver ela voltando pro hospital, ter que correr pro hospital de novo com ela não dormindo bem, ela estando com dor e ela não sabe nem falar ainda o que ela tá sentindo. Então, às vezes, ela pode estar com dor, tá choroninha, e eu nem sei onde é que tá doendo, entendeu? E então, não é por capricho que eu faço restrição ou que eu vou num lugar e não como, porque eu sou especial. Eu não sou especial. Eu gostaria muito que a Manu não tivesse essa restrição, que ela não tivesse essa alergia e que ela pudesse, eu e ela, ir nos lugares e a gente poder compartilhar, porque dizem que a comida une as pessoas. E com isso tudo que está acontecendo, que vem acontecer com a alergia da Manu, eu descobri que ela também desune. Desune quando a família às vezes não se importa de ter uma opção, quando vai a mãe e a criança em determinada ocasião, acaba que a família vai tendo que se acostumar também. A minha mãe faz esse bolinho caseiro pra gente não ficar olhando, a gente ter alguma opção para comer. Quando tem almoço na casa da minha sogra, ela sempre liga antes, pergunta, eu comprei tal massa, eu vou fazer o estrogonofe, e aí eu boto a carne separadinha antes de botar o creme de leite. E é esse tipo de atitude que faz a gente se sentir bem-vindo, que faz a gente se sentir família, que faz a gente se sentir acolhido naquele momento. Porque eu sei, gente, que é passageiro. Eu oro muito a Deus, peço muito a Deus que a Manu logo melhore, que não chegue ao ponto de ela entrar na fase da escola, como acontece com muitas mães de APLV, né, de ter que mandar os seus filhos para a escola, e na escola tem muita coisa que pode acontecer.
no lanche, ou a criança mesmo não saber se defender de tipo de ficar com vontade de acabar comendo um lanche, acabar comendo uma coisa que faz mal. E a reação da Manu me preocupa muito porque ela já teve o choque anafilático, ela já ficou com a mãozinha com o pé roxo, então eu quase perdi minha filha e a gente acaba, eu, né, a minha experiência, acabei me tornando a mãe neurótica, a louca do cocô, né? Porque toda a fralda da Manu eu abria para olhar, para ver se ela não tava com diarreia, para ver se ela não tava com sangue nas fezes dela, porque eu morria de medo, porque quando a gente descobre o diagnóstico, a gente já vai para a internet, já pesquisa, acaba vendo sintomas de outros bebês com a mesma alergia, mas né, cada criança tem uns sintomas diferentes. A Manu apresentou um pouco de sangue nas fezes uma vez, na vez que ela ficou essa uma semana com diarreia, né? E depois não apresentou mais. Então a gente cuida muito aqui, apesar da gente ter cometido vários erros com ela. E o principal é isso. A gente ainda vai ter consulta com a nutricionista, ainda tem consulta com a gastro que ainda não chamaram até agora. Então por isso eu me informo muito na internet, vendo vídeo de outras mães, pesquisando alimento, pesquisando profissionais, até mesmo no Instagram, aqui no YouTube, que são profissionais dessa área de alergia, alergia alimentar, APLV principalmente. E eu vou deixar o link aí de todos os canais que me ajudaram com algum tipo de receita, com algum tipo de informação. Se tiver alguma mãe ou pai aqui no canal, né, que esteja buscando também mais informações assim como eu, porque o SUS realmente é muito demorado. Gente, eu vou ler aqui, então, uma coisa importante, tá? Porque, como eu disse, muita coisa eu não devo ter lembrado de falar. Então, eu vou ler aqui pra vocês, porque essa parte aqui é bem complicada às vezes de explicar para as pessoas. Mamãe, eu sei que você gostaria muito que existisse um exame que confirmasse se o seu bebê realmente tem a PLV, mas só existe um tipo de exame capaz de fechar ou descartar o diagnóstico. E o teste de provocação oral, ele consiste na mãe fazer a dieta até a melhora dos sintomas e depois reintroduzir o leite na alimentação novamente. Se os sintomas voltarem com a reintrodução do leite, isso confirma a APLV. Então é assim, né, gente, que quando tu diz que tu deu, como aconteceu com a Manu, que quando deu a primeira vez a reação, a gente contou, olha, aconteceu assim, a gente deu uma forma, porque eu tô trabalhando, expliquei tudo que eu falei aqui no vídeo pra vocês, e ela teve jato de vômito, já inchou, então o médico já explicou, provavelmente, né, foi por causa da fórmula. Então, quando eu fui em outra consulta com ela, quando a gente tentou mais uma vez, e ela teve reação novamente, a médica já pediu para mim excluir o leite da minha dieta. E eu passei a dar só o peito, excluí o leite. Quando eu dava algum tipo de alimentação para ela, quando ela começou com a alimentação, eu não dava nada que pudesse conter leite também. E ela ficou, tipo, super bem. E quando acontece de dar algum alimento que pode conter ou que tenha leite, ela volta a ficar mal. Então é assim que o profissional da saúde acaba dando diagnóstico para o bebê da gente, né? Para a criança da gente, tirando o leite tem a melhora, colocando algum tipo de alimento com leite, o bebê volta a piorar. Então eu queria ler isso porque às vezes é difícil de explicar porque como é que tu sabe que tem a PLV se não tem um exame que comprove isso? Então é assim que faz. A gente gostaria que tivesse pra a gente não ter que estar sempre se provando pros outros ou fazendo as pessoas acreditarem, ela realmente tem alergia, ela ficou assim por causa da alergia. E tem que estar sempre. Isso é desgastante, é cansativo, né? Porque tudo que a gente passa aí, mais todas essas explicações que às vezes nem dão bola porque a gente fala. E o Silvinho vai ler mais algumas frases aqui que ele tá ali fritando uns aipim pro café da gente. Que a gente vai tomar um cafezão agora, nem vamos fazer janta. Ela tem que não vir deixa, mais pra trás. Ela não deixa porque ela tá gravando vídeos que vai fazer barulho. Dá um barulhão mesmo. Tá, deixa eu ver. Tá, pode ler essa daqui, tu lê uma e eu leio outra. Tem que ler firme, ler forte pra ser impactante.
Antes de dizer que a alergia alimentar é frescura, passe um dia comigo e com os meus filhos tendo reação. Não, perdão, corta tudo de novo ali, depois Tá, eu vou cortar. tentei. Antes de dizer que a alergia alimentar é frescura, passe um dia comigo, com meu filho tendo reações. O que tu acha sobre isso? Eu acho que a pessoa que acha que a PLV é frescura, igual muitas pessoas já discordaram, acharam que o que a Manu tem é uma gripe, é algo que não é a PLV, viram a Manu nos minutos que ela estava melhor. Porque se pegassem ela nos momentos em que a gente correu com ela para o hospital, tendo a crise anafilática, quando viu ela aqui de madrugada acordando, passando mal, quando viu a fralda com sangue nas fezes ali. Quando eu te mandei, tu estava no serviço ainda. Né? Só um pai ou uma mãe que realmente tem 100% de prova desse tipo de coisa, que geralmente quem desacredita do APLV não tem contato com essas coisas. Agora, quando essas pessoas desacreditam, têm contato com isso e continuaram acreditando, me perdoa, até é pior que uma pessoa ateu que não acredita em Deus, que não acredita em nada. Porque só tu vendo essas coisas para te acreditar que a PLV não é brincadeira e não é frescura. Tá, vou ler mais uma. Antes de dizer que meu leite faz mal, saiba que ele é uma verdadeira vacina e aliado na cura da alergia. Gente, a gente está lendo essas frases aqui, mas porque pode ter alguma mãe que esteja passando por essa situação, de ter alguém dizendo, é o teu leite que está fazendo mal pro seu bebê, e não é o nosso caso aqui, tá? E o leite é sim aliado, como eu falei, eu vou continuar amamentando até onde a Manu precisar, porque o leite da gente é realmente aliado e ele ajuda muito na cura e nesse processo para o organismo da criança ir tendo força, tendo imunidade para poder futuramente aceitar a proteína do leite, né? Agora a próxima é tua, volta. Só um pouquinho. Tem essa. Antes de dizer que estou magra demais por conta da dieta, faça 30 marmitas gostosas e deixe no meu congelador. Essa não é meu caso, né, gente? Eu emagreci, mas eu emagreci pouquinho, porque a Manu, ela não tem reação, tipo, a comésticos, que eu não falei, né? Tipo, shampoo, sabonete, ela não teve reação a esse tipo de produto, que não tem a ver com alimento, né? Agora eu vou explicar. E pão d'água, que tem criança que tem reação a pão d'água, a Manu não teve, então eu como muito pão d'água com ovo frito. Né? Só pra... Ela tá falando pão d'água, mas ela é gaúcha, tá? Então, dependendo de onde você estiver assistindo, gente. Cacetinho, eu nem me liguei que eu falei pão d'água. Meu Deus do céu. Então, agora a gente tá em Santa Catarina, a gente pegou esse hábito, tá? Mas é pão d'água, é cacetinho, é pão de quarto, eu não sei como é que chamam aí onde vocês estão assistindo, tá? Mas é uma gaúcha falsificada aqui, Catarina. Catarina falsificada. Tá. E também tem crianças que têm a PLV, que tem intolerância também à soja e tem alergia alimentar diversas, tipo, não só a proteína do leite de vaca, mas como a soja, a ovo e outras coisas. Aí a mãe tem uma dieta assim muito restritiva mesmo. Então tem mães, né, que acabam emagrecendo muito por causa disso. Né? Não foi meu caso, eu emagreci um pouco, mas, né, poderia emagrecer mais um pouquinho, mas tá bom assim. Agora eu vou ler mais uma. Antes de dizer que parei de me cuidar, venha passar uma noite em casa para cuidar do meu filho enquanto eu durmo, né? Para as mamães aí que... Mamães e papais, né, gente? Lembrando que tem muitos pais que estão ali 100% do lado das esposas, que também às vezes fazem a restrição ali do alimento também, para não deixar as suas esposas sozinhas. Que passam por tudo isso junto do lado da esposa ali, né, e do filho. Então, passar, né, uma noite em casa ali com o filho, para as mães, né, e pais que passam a madrugada ali acordado com o seu bebê que não dorme por causa da dor, por causa do desconforto. Aí o Silvinho foi lá dar uma atenção para Manu, eu vou continuar lendo aqui. Antes de dizer que estou neurótica,
Pergunte como funciona as reações e o que fazer para evitar. Então, antes de julgar uma mãe que é neurótica para ver o cocô na fralda do seu filho, que é neurótica de tipo, não, foi isso que fez mal, é aquilo que faz mal, não dá para dar isso, não, um pouquinho faz mal, né? Pergunta como é que funcionam as reações, o que que dá para fazer, ou que tipo de alimento dá para fazer, né? Tudo isso daí ajuda muito, né? Vou ler mais uma aqui. Tá, vou deixar essa daqui pro Silvio. Esperar ele vir. Gente, tivemos que pegar a Manu, que ela tava fazendo fiascão lá no quarto, né, filho? A gente vai ler essa última frase juntos, tá? 1, 2, 3. Uma mãe e um pai de APLV já tem questões demais para lidar. Se não for ajudar, por favor, fique em silêncio. Deixando claro que na maioria dos dias a Manu tá assim, sorridente, brincando, cheia de energia, cheia de saúde. A gente como pais, como família, a gente faz o nosso máximo para cuidar dela, para ela ter dias assim. Então esse é só um pouquinho da realidade dela, mas na maioria dos dias ela vive assim, alegre e cheia de saúde com a família dela. Tudo isso porque os manos estão chegando? Quem é que tá vindo lá, os manos? Vai buscar os manos? Olha lá os manos correndo lá. Gente, então esse foi o vídeo, né? Eu espero que tenha ajudado alguém de verdade. E logo, né, a gente vai gravar um vídeo dizendo que a Manu tá bem, que a Manu vai comer bolinho, vai comer brigadeiro, beijinho, e a mamãe também, né? Açaí com leite condensado. Açaí, leite condensado, um monte de besteira. Né, filha? Vamos passear? Vamos? Dá tchau pro pessoal lá. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.